Pessoal, boa noite. A professora Daiane solicitou essa aula de hoje. Vou estar passando a palavra para ela. Informo que a aula está sendo gravada. Amanhã disponibilizarei na turma, tá? Daiane, Caiu o fique à áudio. vontade. Tá. Certinho, ô Sullivan? Boa noite, gente. Olha, de antemão, eu tenho muito prazer que eu estou aqui para estar apresentando para você, ensinando as melhores ferramentas. Está me ouvindo, Alessandra? É o seguinte, eu não sei nem o que dizer, mas eu vou estar apresentando para vocês aqui algumas das nossas ferramentas, entenderam? Para estar mostrando para vocês como que funciona essa questão do antiplágio. Vamos lá, então. Igual aqui, eu vou apresentar para você. Aqui é o antiplágio mais simplificado, o que eu mais gosto. Tá vendo aqui, ó? Aqui é no Google Documentos. Mas para quem ainda não o possui, eu vou desinstalar esse antiplágio aqui ao gerenciar. Como que vocês fazem, ó? Antiplágio. Vou desinstalar e vou mostrar para vocês como que a gente faz a instalação dele. Aí eu desinstalei. Você vai lá no Google Documentos, aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês? Sim ou não? Que eu não estou conseguindo ouvi-las. Aí você vai entrar aqui, ó, Google Documentos. No Google Documentos, você vem aqui em extensões, complemento e você instala. Ó. Ô, Daiane, a Marlene levantou a mão e o Ramon. Ambos estão querendo falar, acho. Claro. Só um minuto. Como que eu nunca trabalhei nessa janela aqui? Vou deixar eles falar, então. Eu acho que eles devem ter levantado errado, então, porque não falaram nada. A Marlene ainda está com a mão levantada aqui. Marlene, quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Daiane, eu acho que você pode dar continuidade, então. Como que vocês vão fazer? Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Por quê? Ele já está no próprio Google. Você vem aqui em complementos, instalar complementos. Aí você busca antiplágio. Aí vai aparecer aqui, ó, antiplágio, o plágio, instalar, continuar, permitir e pronto, o antiplágio está instalado no seu navegador. E como que funciona essa questão? Eu vou pegar um trecho qualquer aqui para vocês verem. Eu tenho vários aqui. Vou pegar um trecho qualquer. Vou pegar esse trecho de uma prova minha aqui. Para vocês verem o que acontece, ó.
Eu seleciono ele e venho em ferramenta. Ai, não é aqui não. Vou selecionar esse trecho. Ele não é desse texto, dessa aba aqui não. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl A, extensões, plágio. Agora ele vai começar a fazer a verificação, ó, tá vendo? Aí aqui, às vezes, o trecho é muito longo, então eu tenho que diminuir. Nesse antiplágio aqui, ele é bem simplificado porque eu não pago a licença. Então, por exemplo, se você faz um texto desse tamanho, ele já funciona perfeitamente. Vamos lá de novo. Plágio. Ele está processando. E quando eu vou corrigir os trabalhos de vocês, inicialmente, eu leio o texto, avalio o texto todinho, mas como tem que, infelizmente, a gente tem que fazer a verificação da originalidade, a gente tem que estar conferindo isso, mas a gente não faz por mal, a gente faz porque é necessário. Agora vai dar o resultado, ó, rapidinho. E este é um dos que eu mais uso, porque ele é só eu acessar o meu e-mail, o meu navegador. Vocês estão vendo aqui, ó, o tanto de a margem de originalidade baixa, ó, verificado, e ele aponta para a gente até os sites da onde que tem esses trechos. Estão vendo aqui, ó? Esse aqui é um dos aplicativos do antiplágio. Mas o que eu mais gosto, tá aparecendo para vocês aí, o Copy Spider. Não, o Copy Spider não apareceu, não. Eu vou ter que mudar o compartilhamento aqui, não apareceu. O Copy Spider é um que eu utilizo também. E a partir da nova versão do Moodle, vocês vão utilizar o Tumuritin, se não me engano. Ele já é integrado à plataforma Moodle e já na correção já aparece se foi plagiado ou não. E, e eu vou ensinar para vocês, vou ver se eu consigo importar, porque não está aparecendo aqui o Copy Spider, não. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Aonde que eu compartilho, professor? Porque não, a janela. Vou colocar a tela inteira. Agora eu acho que vai aparecer. Só aparece a janela, não aparece a tela inteira. Que eu quero mostrar o Copy Spider. Mas não tem segredo não, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês instalam o Copy Spider. Vocês vão lá no Google, coloca lá Copy Spider. Aí aqui, ó, ele vai abrir a janela de download. Eu, no meu caso, eu já tenho ele instalado. Você não está compartilhando, não. Está compartilhando, não? Compartilhei de novo. Está aparecendo agora? Vou fazer aqui. Vou fazer a pesquisa de novo. Está aparecendo a página do Word. Página do Docs. Você está compartilhando uma aba em vez de compartilhar a janela. Então, vou fazer aqui, então. Agora está. Então, vocês vão acessar Copy Spider. Tá vendo aqui, ó? Você vai clicar aqui, ó. Eu, no meu computador, já tenho ele instalado. Aí você vai clicar em baixar o Copy Spider. Jesus. E na hora que instalar o Copy Spider, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma janela para você. Vou tentar compartilhar. Vou interromper o compartilhamento aqui e vou compartilhar toda a janela.
Por que que não está aparecendo aqui o compartilhamento de toda a janela, o Sullivan? Ai, Jesus, deve ter caído com a janela. Gente, vocês estão conseguindo me Deixa eu, ouvir? deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Agora está aparecendo? Nossa, Deus. É em janela que coloca. Eu coloquei aqui o que eu utilizo com a Spider. Ah, tá. Gente, aí janela, né? Você está apresentando aí, então, ô Sullivan? Isso. Eu vou te colocar como apresentadora de novo. Só um minuto. É que essa janela aqui é a primeira vez que eu uso. Isso. Então, vou lá de novo. Posso colocar, Sullivan? Sim, pode sim. Já te coloquei como apresentadora. Janela, né? Só que aí agora eu seleciono. Aí. Tá aparecendo agora o Copo Spider? Tá Ainda não, aparecendo. Daiane. Você tem que colocar a janela do Cop Spider. Você está compartilhando a janela do Google. Jesus, ô Senhor Jesus. Na hora Então, que vou. você coloca para compartilhar a janela, você tem que selecionar o Cop Spider. Peraí, vou fechar aqui. Sair da tela cheia. Compartilhar. Aí agora eu tenho a janela. A tela cheia? Não, na janela você seleciona o Cop Spider. Só que o Copo Spider não está aparecendo para mim aqui, não. Aqui só aparecem os navegadores. Você está com ele aberto? Vou, fechar, vou abrir ele de novo que eu tinha fechado. Está aberto agora. Não Tenta aparece fazer. o. Aí, ó, ele não aparece para mim. Tá, deixa eu colocar ele aqui, eu faço a demonstração aqui, sem problema algum. Tá. Ai, tá aparecendo para mim aqui que é necessário permissão para compartilhar a tela. Você já está como apresentadora. Eu não entendo por que que não aparece para mim, então. Ó, eu clico, coloco em janela, não aparece a janela do Copo Spider para mim. Tá, deixa Só, eu mudar. só aparece os navegadores. Aí, ó. Aí quando eu vou pedir. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui o Cop Spider. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, olha só como é que é o funcionamento do Cop Spider. No e-mail aqui, vocês vão ter que digitar seu e-mail. Ele só vai funcionar se você cadastrar algum e-mail. Cadastrei o e-mail, clico aqui em abrir, em arquivo, para você selecionar o arquivo. Daqui são meus orientandos, não vou pegar o trabalho deles. Deixa eu pegar um trabalho aqui um fascículo. Abre o fascículo, clico aqui em iniciar. No caso, é só aguardar um pouquinho que ele vai ler e vai fazer as comparações.
Vou deixar passar o microfone para passar a voz para a Daiane, enquanto vai passando aqui para ela ir falando. Gente, eu vou estar compartilhando com vocês daqui a pouco como que funciona, depois que sair que termina o Copy Spider, ele apresenta para a gente um relatório analítico. Vou estar mostrando para vocês aqui, eu estou importando para dentro da nuvem aqui do Google, para que vocês consigam visualizar com mais exatidão como que é essa janela, esse relatório analítico do antiplágio. Aí que eu importei aqui para a nuvem. Abrir agora. E o relatório analítico é aonde a gente consegue ver cada parte do seu trabalho que você escreveu. E as partes que apresentam similaridade, eu não gosto de falar nenhum nome plágio, eu gosto de falar similaridade. As partes que apresentam similaridade, como que eu faço? Eles vão aparecer em vermelho para a gente. Essa parte que apresenta similaridade. O nome correto que eu prefiro é este. Em vez de falar plágio, eu prefiro o nome similaridade. Não está vindo para cá. E aí, como que funciona? Ah, mas já apareceu aqui. Vou compartilhar com vocês. Eu posso compartilhar a tela aqui, ô Sullivan? Para estar exibindo para eles como que é o relatório analítico? Que eu tenho salvo no meu computador aqui. Eu coloquei como apresentadora. Enquanto isso, vou deixar passando lá. Aqui para mim não está aparecendo. Ficou vermelhinho aqui, a bolinha. E aí, como que funciona, gente? Essa questão desse relatório analítico. Você vai ter acesso a todo o seu trabalho dentro do antiplágio. Mas você tem que compartilhar, não está aparecendo nada, não. A tela para mim aqui está em vermelho, Sullivan. Na hora que eu clico em compartilhar, fica em vermelho. Estranho, porque você está como uma apresentadora. Eu vou fazer o print, vou mandar para você lá no WhatsApp. Tenta agora, por gentileza. Agora foi. Agora foi. Aqui, agora está aparecendo para vocês o relatório analítico? Eu salvei ele em PDF. Ele vai aparecer para a gente mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai mostrando as referências, ó, todo o trabalho. A parte que ele nota similaridade com a internet, ela fica em vermelho. Esse trabalho aqui eu fiz foi feito nas normas APA. É um trabalho meu mesmo, que eu escrevi. E aí, como que funciona? Toda a parte que ele não tem, tá vendo aqui, ó? Algumas expressõezinhas. E aqui são as minhas referências bibliográficas. E aqui, ó, ele tem umas 92 páginas. Foi um trabalho que eu escrevi sobre inteligência artificial, sobre algoritmo. E ele mostra, esse trabalho aqui, por incrível que pareça, ele passou. Ele não chegou nem a 2% de similaridade. Por quê? Existe uma pequena diferença. Quando a gente faz a citação, o que acontece? Aqui eu tenho a citação direta. Depois de alguns apuros que eu passei na minha vida de pesquisadora, o que eu faço? Eu não uso muito a citação direta, eu uso a citação indireta. E aí, como que eu faço? Eu vou pegar aqui Eu tenho um site que faz para mim as referências de maneira correta, igual eu uso esse site aqui, ó. Por exemplo,
Quando eu vou fazer a citação, ele apresenta para mim nas normas APA. Aqui, ó, estão vendo? Tá aparecendo para vocês aí com nitidez? Daiane, você tem que compartilhar outra tela. Compartilhe a tela toda, que o que você for mudando aí, muda para cá também. Então, vou compartilhar a tela toda. Tela cheia, né? Isso. Agora creio que vai aparecer. Tá aparecendo para vocês aí? Sim, agora está aparecendo. Como que eu faço? Eu gosto desse site aqui, porque ele monta a referência bibliográfica para mim de maneira correta. Se eu quero na norma APA, ele vai montar para mim nas normas APA. Se eu quero nas normas Vancouver, ele vai montar para mim nas normas Vancouver. Vou pegar aqui como exemplo norma ABNT. O que eu faço? Na hora que eu estou escrevendo o trabalho, a partir do momento, eu vou colocar aqui que eu quero fazer um trabalho sobre, eu gosto muito desse aqui, porque eu não tenho problema. Vou pegar um trabalho aqui sobre alfabetização. Alfabetização digital. Inclusive, eu estou escrevendo até um artigo científico sobre isso. Alfabetização digital. O que eu faço? Ó, eu começo a falar sobre a alfabetização digital. Aí eu coloco aqui a alfabetização digital. O que eu quero fazer? Eu vou lá na internet e pego o trecho. Ó, alfabetização digital. Vocês estão vendo aqui que aqui aparece a citação direta. Aí eu coloco aqui, ó. Eu quero fazer a referência correta, porque eu já sei exatamente o trecho que eu vou pegar. Então, como que eu faço? Eu venho aqui nas referências, já venho aqui para que ele vai montando para mim as referências de maneira correta. E eu já vou digitando o trabalho e já vou montando a minha citação, a minha referência. Então, vamos lá. O trabalho está falando sobre alfabetização digital. Então, eu escrevo aqui. Alfabetização digital. Aí, eu vou ver aqui de onde que esse artigo foi tirado. CEALI. Então, vamos aqui. CEALI. Vou olhar a data de publicação dele. Ele foi publicado, aqui não está falando especificamente. Então, vou colocar uma data aproximada. Vamos supor que ele tenha sido publicado hoje. Espera aí, que eu não gosto muito de usar esse aqui, não. Eu prefiro este. Agora sim, tá no jeito que eu queria. Aí eu coloco aqui o ano. Eu vou colocar 2022. Páginas, ele apresentou página aqui? Não, ele não apresentou. Então, aqui, basicamente, eu vou ver qual é o nome do autor. E aqui eu pego, ela vai montar para mim a referência bibliográfica todinha. Aqui, ó. Montou a referência. E eu já venho e coloco aqui. Eu vou digitando o trabalho e já vou fazendo a devida citação. Mas aqui, por exemplo, ó, o termo alfabetização digital tem sido... Eu vou pegar esse trecho aqui. Mas só que eu não vou copiar ele do jeito que está. Eu vou escrevê-lo com as minhas palavras. Eu vou transformar isso aí numa citação indireta. Então, eu coloco aqui. A alfabetização vou colocar aqui, ó, segundo Frade. Eu posso colocar segundo Frade ou posso fazer de outra forma. Eu gosto de falar assim, segundo Frade, a alfabetização
digital tem sido usada para referir-se. Estão vendo que eu já estou modificando, estou colocando com as minhas palavras? E vamos testar aqui para ver se vai passar no antiplágio. Para referir-se a escrita, ou eu posso colocar o ato de escrever, vamos ver, a escrita relacionada a signos, comportamentos e gestos. Ou eu coloco aqui, comportamentos e gestos. Aqui não tem jeito, eu tive que usar as mesmas palavras. A fim de que a pessoa, aqui eu já estou colocando com as minhas palavras, saiba fazer o uso devido das tecnologias. Então, vamos ver aqui. Das tecnologias digitais. Vamos ver aqui agora se vai passar. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou deletar e eu seleciono aqui apenas o trecho. Vamos ver se ele vai passar ou não, porque aqui também pode acontecer dele agarrar. E como que acontece, gente? Quando ocorreu uma situação, tá vendo, ó? O plágio não encontrou documentos fazendo o uso do texto que você selecionou. Ou seja, eu peguei a mesma expressão da Isabel Cristina aqui, porém eu coloquei com as minhas palavras. Aqui, ó. Eu fiz a citação da autora, já botei a autora aqui embaixo, porque na hora que ele vai fazer a busca ali, e aí passa de primeira. Isso acontece tanto nesse antiplágio aqui, do Google, quanto no Copy Spider, que eu também já fiz o teste. Eu passei a adotar essa postura quando eu fiz um trabalho meu e aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiz as citações, só que eu não lembrava da onde eu tinha tirado as referências. Eu sabia que eu tinha tirado, eu mencionei o autor, mas eu não coloquei ele aqui de baixo. E simplesmente o que aconteceu? A minha orientadora me fez ler a minha pesquisa de 30 páginas, foi da minha primeira especialização. E eu tive que ir olhando parágrafo por parágrafo, aí eu ia pegando trecho por trecho, jogava lá no Google, porque eu não tinha antiplágio ainda, para identificar qual é o autor. Mas quando você já vai escrevendo e colocando a citação dele, o que acontece? Na hora que você joga no antiplágio, ele não vai identificar aquilo ali como plágio, porque não é um plágio. Você já botou a citação ali. O algoritmo já identificou que você não está fazendo uma citação irregular. Aqui, eu tenho apenas uma citação indireta. Eu aprendi isso da pior maneira, pode apostar. Da pior maneira, faltando dias para eu entregar a minha monografia. E eu sei que ninguém faz isso porque quer. Ninguém faz de propósito, ninguém vai lá, eu vou enganar a professora e vou colocar isso aqui e a professora não vai me pegar. Não, ninguém faz isso de propósito. A única coisa que acontece é que a gente faz a citação, às vezes a gente copia e a gente esquece, porque na hora que a gente está escrevendo, realmente, se você não vai fazendo logo, e esse site aqui que eu apresentei para vocês, se você quiser também, ele baixa a referência todinha para você, formatada, inclusive. Então, para vocês verem que para tudo tem jeito. E quando você pega um trecho muito extenso, eu recomendo sempre que você vai colocando com as suas próprias palavras. Nunca coloque
com as mesmas palavras que estão lá dentro. Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida? Podem estar falando aí, sim ou não? Estão entendendo? Alguma pergunta? Estão me ouvindo? Daiane, eles estão perguntando qual site é esse. Eu vou disponibilizar aqui no chat, pode ser? E não tenho vergonha não, gente. Eu já caí do mesmo jeito. Errar é humano. Eu falo com os meus alunos que errar é humano. O que não pode, a diferença entre errar e fazer coisa errada, existe uma pequena diferença. Porque errar, ninguém erra de propósito. Eu falo que errar e fazer coisa errada é igual você. Parar no semáforo bom, pelo menos estou falando como especialista, porque eu reprovei 10 vezes para tirar minha carteira. Era na 11ª que eu passei, quando eu perdi o processo. Ninguém deixa o carro morrer de propósito. Você atrasou, que ele pega aquela embreagem lá, misericórdia, para mim é um pesadelo ficar segurando, tanto que eu já deixo o carro em ponto morto. Então, o que acontece? Você não deixa o carro morrer de propósito. Você cansa de ficar com o pé na embreagem e o carro morre. Agora, coisa errada. Eu vejo o sinal no vermelho e, em vez de parar, eu avanço. Aí eu fiz coisa errada. Eu sabia que não podia fazer, mas eu fiz. Vocês conseguiram entender? E eu falo que o plágio no TCC é a mesma coisa. Ninguém faz de propósito. Ninguém vai lá e copia da internet. Não. O que acontece é que a gente simplesmente, às vezes, na hora do nervosismo lá, a gente esquece. Eu falo porque eu escrevo. Lá para o meu trabalho, lá no meu serviço, por exemplo, o plano municipal de saúde, porque eu sou pedagoga da saúde lá, sou eu que faço. E eu já vou citando tudo. Entenderam, gente? Essa é a questão. Você pegar o trecho lá da internet, joga com as suas palavras. Aí a palavra está repetitiva, não tem vergonha não, vai lá no Google Dicionário e tenta jogar uma outra palavrinha. Entenderam? E eu me desculpo com vocês. Eu sei que vocês não fizeram plágio. O que aconteceu é que vocês tiveram dificuldade na hora de fazer a citação. Eu, por exemplo, peraí que eu vou abrir a mão para a Daiane, né? Minha xará, eu também sou Daiane. Ai, Senhor. Como que abre aqui? Então, estou tentando abrir aqui, Daiane, só um minuto. Eu sou tão nova quanto vocês. É só ela abrir o microfone e falar. Pode abrir aí, Dai. Todo mundo me chama de Dai. Pode falar, eu não estou te ouvindo não, Daiane. Oi, boa noite. É porque eu estava mutada aqui. Eu só queria tirar uma dúvida. Na minha questão, a senhora avaliou, falou que estava com plágio, né? Uma porcentagem de plágio. Isso. Tá. Aí eu passei, assim, uma situação, foi até o André que passou para mim de novo no antiplágio dele, e foi constatado que não tinha, que o que estava lá, os 5%, né, que constatou, foi justamente por conta das habilidades da BNCC. E aí, o que eu recomendo? Como que fica? Eu queria ver assim, como que seria nesse caso aí essa situação? Porque o nosso trabalho foi totalmente original, né? Claro, eu vou estar te ensinando como que faz isso, porque eu também sou professora e eu também escrevo trabalho sobre isso. Como que você faz? Quando você for citar a BNCC, você não cita, não escreve toda a habilidade. Você está conseguindo me entender? Sim. Você coloca apenas uma parte dela e cita só o número e coloca embaixo a referência correta. Você está conseguindo entender? Sim. Mas é a questão dessa diferença, que é igual, na correção, você alegou que o nosso deu 17%, porém, na outra situação deu 5%, e foi justamente só isso, né? A questão da BNCC, não teve nada mais assim.
Mas vocês podem fazer o ajuste lá, inclusive, se quiserem. Tenta trocar as palavras lá, você entendeu? Coloca só o número da habilidade e uma parte dela. E eu vou estar reconsiderando a nota sim, tá? Eu dou a minha palavra. Não, ok, Não ok. só você, todos os colegas que tiveram esse problema, porque eu sei que ninguém faz de propósito, ninguém vai lá e vou pegar aquela trouxa lá e ela não vai me pegar, não. Ninguém faz de propósito, ninguém erra de propósito, ninguém deixa o carro morrer de propósito, ninguém faz de propósito. A pessoa errar é humano. Eu falo que existe diferença do erro para coisa errada. Coisa errada é você fazer de caso pensado, com má fé. Agora, cometer o erro, não, ninguém erra de porque quer. Você está entendendo? Sim. Não, porque assim, a situação lá da BNCC não tem nem como a gente ficar colocando só partes, né? Porque todos os Não, trabalhos tá que a tudo gente tranquilo. fez até hoje, no curso aqui, no curso de pós-graduação, a gente sempre E, colocou a habilidade completa, exatamente conforme está na BNCC, que foi o que foi ensinado, foi passado para a gente, né? tá bom? E essa eu dou a minha palavra que a gente pode estar, eu vou estar reconsiderando, tá? Uhum. É porque sempre foi posto, né, a E habilidade não só completa. para você, para todos os colegas que caíram nessa mesma situação, eu me compadeço, eu entendo, porque eu já passei por isso. Você ainda, o trabalho de vocês é pequeno. Eu lembro que eu estava na última semana de entregar a minha monografia e eu cometi esse mesmo erro. E engraçado que eu fui citando autor por autor, você entendeu? Só que eu não citei a fonte, não fiz a citação correta, não fiz a referência. E olha, não tenha vergonha de usar esse sitezinho aqui, não, gente. Eu escrevo até hoje, eu uso ele até hoje, porque ele é muito bom. Esse site aqui, ele monta a referência toda formatada. Vão usando, vocês vão ver. Vocês estão fazendo já a monografia de vocês? Para fazer a Estamos. monografia, nossa, ele é ótimo, ele salvou, ele foi meu salvador da pátria. Inclusive, eu não descobri ele, não. Quem me passou foi minha orientadora do meu TCC. Foi ela que passou esse site para mim e para os meus orientandos, eu também, todos eles. Falaram, ó, usa esse site para formatar as suas referências e vão fazendo. Tirou o autor lá da internet, já coloca lá, BNCC. Você copiou, você pegou a habilidade. Sabe o que faltou você colocar? Eu vou compartilhar a tela para você ver aqui, ó. Só um minutinho, que eu vou compartilhar a tela com você agora. Faltou você colocar mais ou menos igual você fez aqui, ó. Se tivesse colocado segundo a BNCC, ou então se você colocasse assim, ó, vamos supor, ó, vou pegar uma habilidade aqui da BNCC. Tá aparecendo aí para você? Está. Vou pegar aqui, ó, BNCC, como sou professora de língua portuguesa, vou pegar conhecimento, leitura, identificar, informação explícita. BNCC, língua portuguesa. Esse é o nome. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar uma habilidade qualquer, só para vocês conseguirem entender. Está aparecendo aí para você? Aqui, eu vou pegar essa habilidade aqui, ó. Vou pegar essa habilidade e vou colocá-la aqui. Eu peguei a habilidade lá da BNCC. O que vocês podem estar fazendo? Ó, não precisa de avexar, não. Errar é humano. O que não pode é fazer coisa errada. Aí eu vou pegar aqui o númerozinho da BNCC direitinho. Ó, o númerozinho da BNCC direitinho. E vou colocar aqui. Ó, a BNCC certinho. Só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, BNCC, aqui no final, ó, BNCC. Essa aqui vou jogar aqui, que ela é de 2000. Vou olhar a capa dela aqui para eu ver o ano dela. 2020. Então, eu coloquei BNCC 2020. E eu vou jogar a página aproximada aqui, a página dela, Ctrl F, língua portuguesa.
Deixa eu pegar aqui, que é muito mais fácil. Gente, eu sou amiga dos atalhos, não sei vocês, eu sou apaixonada pelos atalhos. Ó. Aí aqui apareceu a página, certo? Ó, 12. Aí eu venho aqui e coloco BNCC, página 12, porque aqui eu fiz uma citação direta. Vamos ver, agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai passar ou não. Vamos ver se vai passar ou não. Viu? Você percebeu a diferença, ô Daiane? Sim. Você entendeu? Sempre que você precisar de fazer uma citação direta, que você não puder mudar nada, eu falei que eu estava falando até com o Solivão uns minutos atrás, isso acontece muito com os alunos de direito, porque eles têm que citar a lei do jeito que ela está lá nas linhas lá, entendeu? Então, quando você fizer uma citação direta, você tem que citar. Você viu que eu copiei do jeito que estava lá? Vocês viram aí que eu fiz na frente de vocês. E coloquei aqui e citei a página. Deu plágio? Não deu. Por quê? Porque eu citei até a página. O algoritmo identificou que eu fiz aqui. Apesar de eu ter copiado, ele identificou que eu estou dando os créditos ao autor. E o que acontece na hora que você pega o BNCC? Se você não faz isso, o antiplágio, ele faz exatamente o que fez com o seu trabalho. Você entendeu? Não entendi. É porque assim, a gente já fez os outros e nunca tinha tido esse problema, né? É por isso que a gente estranhou, porque a gente você um trabalho todo original, não teve plágio nenhum e ter essa situação aí que aconteceu. Você entendeu, Daiane? Isso aí, eu sei que ninguém erra de propósito, ninguém faz porque fala, vou enganar, tô nem aí, vou enganar e pronto. Ninguém faz isso de porque quer. A pessoa faz sem querer. Eu falo que eu sempre pego no pé dos meus alunos. Falo, quando ele mente para mim, eu mando para a coordenação. Agora, quando o menino esquece o livro em casa, o menino... professor, eu esqueci o caderno de português em casa. Eu não brigo com ele. Eu falo, vai lá na coordenação e pega uma folha para você fazer sua atividade. Agora, quando ele mente, quando eu pego e eu percebo que ele está mentindo para mim, aí eu sou muito severa com eles. Agora, coisa errada, não. É quando ele comete um erro, e cometer erro é diferente de fazer coisa errada. Porque quando eu identificar fez coisa errada, eu dou 0 mesmo. Eu não dou nem 2, nem nada. Não, é 0 e ponto. Entendeu? E de qualquer forma, se em algum momento, porque a parte da comunicação escrita, às vezes ela falta a parte da expressão facial, aí você só vê o que a pessoa escreveu. Aí a gente acaba sendo, às vezes, até mal interpretado. Alguma pergunta? Alessandra? Pode falar aí. Pode falar, Alessandra. Tirou todas as dúvidas aí, ô Daiane? Tá me ouvindo? Estou autorizando aqui, pode falar. Tirei sim. Obrigada, professora. Mas você conseguiu entender? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. A gente vai refazer lá e encaminha novamente. Tá bom? Tá e olha, eu estou aqui para ajudar vocês. Em nenhum momento eu tive a intenção de ser, que até porque quem me conhece pessoalmente, os meus alunos, sabe que eu não sou tão dura, tão severa assim. Que eu sei que ninguém erra de propósito. A pessoa, agora, quando faz coisa errada, aí eu sou dura. Pode, Alessandra. Me escuta? Pode falar, menina. Então, professora, boa noite. Boa noite. Então, com as minhas notas, teve algumas incoerências. Por exemplo, a minha atividade 2, que eu já tinha conversado com a senhora no WhatsApp, no particular, somente ontem eu vi a mensagem que a senhora me tirou pontos, porque a senhora alegou lá na conversa no WhatsApp que eu entreguei com atraso.
E ontem nós fomos conferir, eu entreguei com 5 dias de antecedência. E a senhora... Aí, ô Alessandra, isso aí, eu falo com você que eu não tenho vergonha de te admitir um erro. E eu vou estar olhando lá sim, igual já teve alguns alunos aí que pode estar olhando no sistema, que as notas já estão lá, e a gente vai estar eu vou estar reavaliando caso a caso. É a minha palavra que eu dou, e eu não sou muito de botar minha palavra em xeque, não. Mas, igual eu dei a palavra para a Daiane, eu dou a minha palavra para você. Que eu vou estar reavaliando cada caso a caso, porque realmente não é fácil. Eu também sou professora. Igual, eu sou professora de língua portuguesa. E eu sei que a tal da língua portuguesa não é uma disciplina tão simples, entendeu? E eu vou estar reavaliando cada um. Eu me coloco à sua disposição. Tá certo? Sim, professora, sim, outra coisa. Eu acho que houve uma incoerência também em relação aos antiplágio, porque o da senhora deu 17%. O do André, que é um antiplágio profissional, deu 5%, e não pode ser considerado plágio 5%. Eu gostaria que a senhora conversasse com a equipe do IFES até para essa questão, né? Porque eu pensei em desistir do curso. A senhora me feriu profundamente, eu fiquei extremamente magoada. Eu viajo 10 horas de ônibus para fazer essa pós, e eu falei assim, não vou ficar num curso onde as pessoas simplesmente, você plagiou, professora, e isso pode dar até processo, a senhora tem que ter mais cuidado, porque a senhora tem que ter um programa profissional, a senhora não pode sair acusando as pessoas de cometer um crime. Plágio é crime. Não, Alessandra, eu vou falar uma coisa para você. Olha, eu não falei que você plagiou, eu falei que como identificou similaridade de plágio. Sim, mas foi 2 sistemas. Um sistema prova que não houve plágio. Então, a senhora tem que conversar com a equipe do IFES para ver qual antiplágio é o correto, porque algo aí não está certo. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu aprendi, inclusive, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, deixa eu te explicar uma coisa. A minha orientadora não aceitava... O padrão que a minha dissertação teve que dar foi 2,5%, porque quando estava dando 3%, ela fez... Sei que eu tive que reescrever, porque 5%, mesmo sendo programa de antiplágio, 5% já é similaridade de plágio. A dissertação, entendeu? Só um minuto. 5%. Mas a gente vai estar resolvendo essa situação, tá bom? Olha só, pessoal. A porcentagem do plágio do que os programas apresentam nem sempre é real a questão de falar que é plágio. Olha só, deixa eu compartilhar a tela aqui. Oh, Jesus. Esse relatório aqui, ele acusou 9,63% de similaridade. Se eu pesquisar, olhar ele aqui todo, ele está acusando essa parte de vermelho aqui, ó, como plagiado, como similar. Só que se eu pegar o trabalho da aluna, deixa eu mudar a tela. A parte que ela se refere é uma citação que ela fez. Aqui está como citação direta, ela deu os créditos da empresa, foi uma página dela na internet. Então, lá está acusando 9,70%, não lembro, não recordo. Só que é uma citação direta. Tem programas que eles aceitam, eles desconsideram a citação direta, tem programa que eles consideram a citação direta como similar. Então, a gente tem que avaliar o que está acusando como similar. Eu não posso pegar esse trabalho da aluna e colocar como foi um trabalho plagiado, porque o que colocou como similaridade é uma citação direta que ela fez. Deixa eu compartilhar outra tela.
Se eu olhar o restante do trabalho dela, está aqui 8,90%. Se eu olhar, é o mesmo trecho. Se eu pegar aqui o de 3,7%, também é o mesmo trecho. Então, não posso considerar que esse trabalho foi plagiado. O restante está dando 1,35%. E são pontos, assim, separados. Vigilância sanitária vai aparecer em um monte de lugar, então não tem como considerar que esse trabalho foi plagiado. A questão toda que vai depender do programa que está sendo utilizado. O IFES hoje, ele tem o antiplágio Turnitin, se não me engano o nome. Ele já está vinculado aos fóruns, a todos os fóruns a partir de agora, a partir dessa nova versão do Moodle, ele já tem o Turnitin implantado. Então, quando você fizer a atividade, o próprio Turnitin já vai verificar o plágio ou não. E os professores eles já têm uma orientação de como vão ter. Quem fizer esse novo curso do Moodle 3.9, se eu não me engano, ele já tem ensinando como é que faz a verificação do plágio usando esse programa que é do IFES. É um antiplágio que o IFES tem parceria. Então, a gente vai evitar desse monte de negócio utilizar um específico. Justamente para evitar o que a aluna falou, que um passou 16%, outro passou 5%. Então, temos também que analisar esses 16% que está dando. Ao que em si, realmente eu devo considerar ele todo como plágio? Porque, como vocês viram, tem um trabalho aqui de 9% de similaridade. Eu não posso considerar como plágio porque ela fez citação direta. Entendeu? É situação por situação. A gente tem que analisar caso a caso. Deu para entender? Não lembro quem é. A Alessandra, que era a aluna que estava falando? Sim, professor. Não sei se o senhor me escuta. Sim, te escuto. Você entendeu o meu ponto de vista? Sim, entendi. Compreendi perfeitamente. Só que assim, eu tirei 0 na atividade. Eu não Aí... Sim, professora, a gente só fala com prova, a gente printou a tela. Primeiro veio um 0, depois teve uma intervenção do IFES e a senhora deu 2. Então, a gente está falando com prova, a gente pode provar. Dá licença que eu estou falando com o Solivan. Que isso? Solivan, a nossa atividade, o texto é autoral. A única coisa que a gente citou foi um documento normativo, que é a BNCC. E assim, a gente sempre vê em planos de aula, Nova Escola, entre outros, eles citam a BNCC na íntegra. Se a Nova Escola, que é uma referência em plano de aula, cita a BNCC na íntegra, não é plágio, então não pode ser considerado plágio, porque a BNCC ela é um documento normativo, é o que direciona a educação. Então, eu acho que assim, eu faço questão que as minhas atividades sejam revistas, porque eu me senti muito prejudicada. Poxa, eu estou morando em Minas, eu viajo 10 horas, eu estou gastando um absurdo, não que ninguém tenha nada a ver com isso, mas eu me coloco na situação de as pessoas precisam ter empatia. Nossa, aqui todo mundo trabalha, está todo mundo cansado. E você chega, você toma, você tirou 0 porque o seu trabalho está plagiado. O meu trabalho e da Daiane foi um trabalho autoral. A única coisa que a gente citou foi a BNCC e a gente ficou extremamente magoada a ponto de sair da pós-graduação. Eu cheguei a esse nível, eu ia sair, eu desisti do curso. O pessoal que me convenceu a voltar. Alessandra, eu conversei com... Nossa, me lembro o nome do menino que tinha saído. É o Everton, Wanderson. Vanderlei, isso. Ele tinha desistido da pós, conversei com ele, ele voltou. Porque, igual a professora já falou, ela se comprometeu em rever atividade por atividade. Então, vamos esperar a Daiane estar revendo as atividades, depois a gente bate um papo. Como falei lá na sala, no grupo da sala, estou à disposição, qualquer coisa pode me chamar que a gente conversa com a Daiane. Ok, obrigada. Gente,
Olha, gente, eu estou aqui de coração aberto, em nenhum momento estou sendo arrogante com ninguém, então eu peço que cada um contenha-se, não precise de conversar com arrogância. Eu estou falando com toda a calma, toda a mansidão do mundo, e em nenhum momento eu falei que o trabalho estava 100% plagiado. Eu falei fragmentos, eu ainda coloquei a porcentagem. Se eu falar, para falar que o trabalho está plagiado, eu tenho que botar 100%, mas nenhum deles eu coloquei 100% de plágio. E o que acontece? E eu corrigi os trabalhos, dei o que eu pude fazer e vou estar reconsiderando de novo. Agora, eu não estou aqui para bater de frente com ninguém. Eu estou aqui para ofertar o meu trabalho, o meu serviço. E o que eu estou vendo aqui, lá, desculpe, aliás, minha mãe me ensinou que eu não tenho que me desculpar por falar a verdade. O que eu estou vendo aqui é a pessoa falando com uma forma de prepotência. E a parte também de respeito. Em nenhum momento eu estou mandando ninguém calar a boca. Como que eu mando um professor calar a boca? Se você estivesse na sua sala de aula e seu aluno te mandasse calar a boca, você ia gostar? Isso chama-se empatia. Por isso que eu me coloquei à disposição e vou estar olhando cada um trabalho. Eu não quero prejudicar ninguém. Por isso que eu também ensinei aqui, mostrei aqui como que faz. Não existe necessidade para isso, tá certo? Professora, desculpa, em momento nenhum eu pedi a senhora para calar a boca, só pedi licença que eu estava falando com o Solivan. Não, professora, tem uma gravação, olha, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Hoje tudo é gravado, tem provas. Eu falei assim, dá licença que eu estou falando com o Solivan. Em momento nenhum eu quis machucar a senhora, perdoa. Porque eu estou falando na maior mansidão possível, porque eu também sei que não é fácil, está no final de curso, então vamos conter-se, porque aqui ninguém está sendo julgado, aqui não é um tribunal, aqui é uma sala de aula. Então, aqui nós estamos conversando e vamos resolver o problema. Qual é o problema? É a similaridade no trabalho, igual aí nos trabalhos, que deu a questão da similaridade nos trabalhos. Vocês viram, eu mostrei ao vivo, e esse antiplágio aí, ele não é um antiplágio que não é profissional, não, ele é profissional, ele é pago, ele não é gratuito, não. E quando é algo pago, é profissional, eu falo porque na outra instituição de ensino, eu uso o plágio. Cada instituição de ensino usa um. Entendeu? E a gente vai estar aqui, e na questão do antiplágio, quando vocês passarem no Copa Spider, o que vai acontecer? O trechinho que tiver apontando similaridade, você vai fazer exatamente o que eu mostrei aqui para você. Você vai lá, na parte que está o nome, da onde você tirou a normativa, não foi? Você vai lá no textinho que você tirou a normativa e vai colocar a página da onde você tirou. Se não foi página, porque você pegou da internet e não tem nenhum problema com isso, você coloca lá BNCC e o ano. Quando você colocar BNCC e o ano, o algoritmo já vai entender que você está citando. Eu aprendi isso, inclusive, todos os meus alunos, isso acontece muito com os meus alunos de direito. E eu sempre recomendei eles a fazer isso. Teve um aluno que fez a citação de um trecho da CLT. E não deu plágio, não deu similaridade, porque eu ensinei ele a fazer exatamente isso, a colocar o nome da referência lá na frente. E aí o algoritmo não vai acusar similaridade, porque ele está vendo os devidos créditos. Alguma pergunta? Não, professora, obrigada. Já falei o que eu tinha necessidade de falar. Boa noite. Entender, Alessandra? Você conseguiu entender como que faz? Eu entendi, sim. Vou referenciar agora o que a gente usa.
para isso não acontecer mais, e peço desculpa, eu não tive a intenção de ser grossa com a senhora, eu sou super educada, mas eu fiquei tão estressada, professora, com esse negócio do 17% de plágio, que a senhora me tirou do eixo, eu perdi o eixo emocional. Desculpa, porque igual na minha dissertação eu sigo a parte da programação neurolinguística. A pessoa que é visual, às vezes, igual, eu não sei qual é a sua forma de captação de informação, mas dependendo se em algum momento eu suei, a forma que eu escrevi suou como ofensivo, eu também peço desculpa. Não está desculpada. Pode falar aí, Betânia. Então, professora, eu acho que ficou um clima pesado a partir do momento, porque nós costumamos utilizar ali o grupo central para a gente poder esclarecer as dúvidas, mesmo porque ele tem a coordenação de curso, tem os professores, tem os demais alunos, e às vezes uma dúvida que é minha é de outros alunos. Então, em dado momento, eu fiz uma citação ali e a senhora se sentiu ofendida e, no particular, acabou me ofendendo também. Então, assim, eu acho que tanto o aluno como o professor, porque eu também sou professora de ensino médio, a gente tem que ter esse cuidado, né, de como a gente fala com o outro no particular. Não é porque eu estou no particular que eu posso falar de qualquer forma com a pessoa, entendeu? Independente dele ser meu aluno, ser meu amigo, ser meu parente, seja lá o que for. Ainda mais num campo de educação. E eu me senti ofendida com os áudios da senhora no particular, porque, na verdade, tudo que eu estava procurando era ajuda nas minhas atividades, né? Então, assim, nada mais que isso. Então, assim, o que eu senti foi um peso nas suas falas ali no privado, quando você citou ali que estava também sobrecarregada, porque você trabalhava em 2 empregos, também no IFES, então isso aí acabou que, tipo assim, poxa, tá, ela tá sobrecarregada, então quem vai me ajudar? Você entendeu? Então, assim, às vezes a gente o que a gente está precisando é de socorro. E quando a gente pede esse socorro e a gente recebe uma resposta dessa forma, a gente sente o nosso psicológico atacado. E eu sou uma pessoa que eu já tenho, assim, um psicológico muito fraco. E eu me senti muito ofendida nas falas no particular. Entendeu? Então, eu sei que, claro que eu, como a senhora falou, eu tenho que aprender a reconhecer meu erro, claro, tenho que aprender. Nós vivemos uma vida de aprendizado. Todos nós temos que, cada dia aprender, a gente aprende com nossos alunos, os alunos aprendem com a gente, e nós, como alunos, estamos aprendendo com vocês, professores, vocês, como professores, aprendem também com a gente, eu creio, aprende, tira algo de lição. É assim, a nossa vida é feita de aprendizados, todos os dias. Cada coisa que a gente faz no dia a dia é um aprendizado. Então, assim, eu reconheço que talvez eu venha ter errado ali meu trabalho em alguma parte, né? Porque eu não sou da área de linguística, eu sou formada em informática, né? Então, assim, fica mais difícil para mim trabalhar nessa parte linguística. Então, por isso eu pedi socorro, porque a minha dupla também, que é a Eriette, também é da área de exatas, ela é formada em matemática. Aí juntou 2 da área de exatas e danou-se tudo. Então, assim, nós 2 ficamos assim, uma tentando socorrer a outra, entendeu? Então, surtamos, que às vezes a gente tem nossos surtos mesmo. Na educação tem esse lance da gente dar uns surtos de vez em quando mesmo. Mas acontece mesmo. São duas bombas relógio. Eu trabalho nas duas. Eu trabalho na saúde e na educação. Na saúde, eu trabalho no setor de saúde mental. E na educação, eu sou professora. Então, você está numa área boa. Consegue ir lá para a gente os Rivotril de graça. Calma. O negócio está tenso. Oxigênio, cérebro, esvazia aí o pulmão, vai
vai soltando o oxigênio, o gás carbônico que faz os tico e o teco aí entrar em curto-circuito, mas vamos lá, ô Betânia. Em algum momento, porque o que acontece? Olha, eu estava olhando a conversa aqui e eu estava ouvindo os áudios aqui do fone. Olha, se em algum momento eu fui pesada, porque eu não sei, eu falo porque eu sou na psicanálise, tem a pessoa que é auditiva, tem a pessoa visual e tem a pessoa que é sinestésica. Bom, pelo que eu vejo, você deve ser, sua forma de captação de mensagem é auditiva, e às vezes pode soar mesmo como agressivo sem a gente ser. Ainda mais a gente que tem esse sangue de italiano, a gente fala italiano, você ouve um monte de italiano falando, você pensa que eles estão brigando, e não estão. Você ouve um monte de italiano falando, alemão, eles não estão brigando, mas quem passa longe pensa que está maior quebra-pau ali, desculpa a fala, pensa que vai todo mundo se matar, mas não, é o jeito, e desculpa se eu fosse em algum momento, você entendeu como se eu estivesse te atacando, eu tivesse desculpa. Eu senti meio eufórica na sua fala. Eu sou baiana, assim, baiano já é aquele estilo assim que não gosto de levar desaforo. O seu jeito, eu já percebi que você é auditiva, a pessoa auditiva, dependendo do som, ele se irrita com o som. O visual, ele olha para a expressão facial. E o sinestésico, alguém tem que tocar nele, porque senão ele não vai entender nada. E a gente está estudando à distância, então imagina como que o sinestésico, como que o visual, como que o auditivo vai se virar. Mas então vamos lá, o Betânia. A questão lá do trabalho, igual você está tendo dificuldade, qualquer coisa que você estiver tendo, vou falar para você com sinceridade, pode mandar o arquivo para mim no privado, eu olho para vocês. Não precisa, você pode mandar o arquivo, você antes de postar lá na AVA, manda para mim, eu olho, eu sinalizo onde precisa de melhorar, tá bom? Poxa, o Bergi tinha feito isso, tá vendo? É do questão de algo, tá vendo? Cadê? Não falaram para você, não? Teve alguns que me mandaram o trabalho. Não sabia que podia fazer isso. Claro que pode. Manda para mim no meu zap aqui, não tem problema não. Eu olho, eu sinalizo aonde pode melhorar. E teve alguns aí que tiraram 10. Olha, se eu pego um trabalho que dá 10, tem professor, não, eu não dou 10 porque ninguém merece 10. Não, claro que merece. Por que eu não vou dar 10 para a pessoa? Por Vanderlei mesmo, eu acho que teve uns trabalhos aí que teve um ou outro. Não sei quem foi, não, porque teve uns aí que eu dei 10 no trabalho. Por quê? Porque o trabalho ficou ótimo, tanto que quando eu peguei o trabalho do Vanderlei, que eu peguei aqui, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Esse cara me dava só os melhores trabalhos. O que aconteceu com ele? Fiquei assim, fiquei chocada. Eu fui lá no grupo, como eu não achei os nomes, porque alguns estão por apelido, eu não consegui identificar quem era quem. Então, mas, professora, a senhora sabia do caso do Vanderlei, antes de pegar a disciplina? Que ele é autista? Não, estou falando que o trabalho dele sempre foi os ótimos, sempre foram os melhores. Pois é, ele deu aquele surto ali, porque ele tem um problema assim. Olha, filha, 20 anos de sala de aula, eu já vi cada coisa na sala de aula, nada me assusta. Agora, quando o aluno fala coisas assim, que me ataca, que eu me sinto atacada, me ataca pessoalmente, aí realmente, porque eu sou visual. Aí, dependendo do jeito que a pessoa escreve, a gente que é visual, você entende, né? É igual você que é auditiva. Você que é auditivo, dependendo do tom de voz que falar, não é o que fala, é como fala. Acabou. Exatamente. Quem é visual não é o que escreve, é como escreve. Você entende? A gente que é visual. Aí você lê lá, falei, cara, ele tá me atacando aqui, daqui a pouco vem, aí você tá chegando, a gente tá na menopausa, aí vem os hormônios tudinho. Entendi. Pois é, mas assim, eu acho que assim... pode falar. Pode mandar para mim, manda para o meu zap lá.
E se eu não eu vou falar para você a hora que eu posso responder o zap, porque à tarde eu estou com as bencinhas de 11 anos na sala, sexto ano. E aí, não dá para você ficar no celular, porque eles sugam. Alguém aí não sei se alguém aí é professor de sexto ano. À tarde, estou com sexto ano. Tem uma turma de sexto e 3 de nono. Para completar, porque língua portuguesa é 25 horas. E quando eu estou numa turminha de... Então, à tarde, realmente, para eu responder o zap, é complicado. Eu não consigo. Pode me chamar de manhã no zap, manda atividade de noite, eu respondo. E se eu demorar a responder, dá uma ligadinha lá faz uma chamada, porque às vezes quando eu não conheço o número no celular, eu não atendo. Mas quando dá uma chamada no zap, eu já vou saber que é um de vocês. E eu vou estar olhando o trabalho. Igual teve uma aluna que pediu para eu olhar o seminário dela, eu olhei, fiz os apontamentos tudinho no seminário dela, e deu tudo certo. E é isso. Eu sou mediadora. Não, antes de postar, pode falar para os seus colegas aí. Para quem não me procurou, manda para mim no chat lá. Eu vou olhar o trabalho e você só vai postar quando o trabalho tiver top das galáxias. Que eu falo, não, pode postar que você vai tirar. E se eu falar que tá bom, pode postar que vai estar bom. Você entendeu? Porque assim, a gente não teve esse ponto de vista por parte da senhora durante a disciplina. Se alguns alunos tiveram, eles não tiveram a capacidade de passar para a gente, ó, a professora está fazendo assim, assim. Ou, não sei, ou se ela postasse no grupo ali, não sei se entendeu? apagou. Não sei o que aconteceu, porque eu mandei lá no grupo, eu mandei meu horário. Falei, olha, gente, se tiver que mandar algum trabalho para mim, mande tal horário. Eu mandei lá para o grupo. Porque a gente utiliza muito o grupo central ali, tudo para a gente postar as informações, porque ali tá presente os alunos, está a coordenação do curso, está ali o nosso tutor, o André, que é muito parceiro nosso. Então, assim, a gente sempre tenta postar tudo ali. Então, assim, a gente tenta buscar os alunos, parceiro aí, para a gente dialogar. Gente, como que eu estou com dificuldade? Às vezes a gente ajuda um ou outro, assim, para quem tem mais afinidade na disciplina. Tá bom? Entendeu? Não precisa ficar fechado, Betânia. Não precisa, isso é um típico do norte aqui do Espírito Santo. Não, por causa da proximidade com a Bahia. Não precisa de ficar envergonhado ou com receio. Ai, que a professora vai reclamar. Não, gente. Manda o trabalho, manda para mim. Não tem vergonha, não, porque eu não tenho vergonha, não. Eu sou até sem vergonha. Mas questão de não saber essa informação. Sabe o que eu falo? Foi questão de não saber a informação, entendeu? A vergonha tem que ficar lá fora. Eu falo para os meus alunos presenciais, lá na sala, eu falo, gente, aqui só pode ficar se for sem vergonha. Não pode ter vergonha, não. Ixi, eu também não tenho vergonha. Não, mande os trabalhos para mim. Igual tem um seminário que vocês vão mandar, igual eu já estava olhando uns que me mandaram para o zap, eu estava olhando, dei a devolutiva. Eu dou a devolutiva e aí depois você posta lá na Ava, só depois que eu der o feedback. Não, posta lá, eu vou e posto. Não tem, gente, eu sou o professor mediador, é isso. Ele é como se fosse o orientador, entendeu? Sim, é a função, né? Ficou mais. Está ali mediando, né, para que o aluno possa alcançar os objetivos da disciplina. Ficou mais tranquilo agora? Ficou mais tranquilo? Sabendo que pode mandar para mim? Não precisa, não. Eu tô ainda estou aqui ligado no 320, acabei de chegar da escola, depois de 7 aulas direto, a gente está ligado no 320, entendeu? Mas é isso. Eu acho que o que faltou muito na disciplina foi mais o diálogo, um diálogo que eu digo, um diálogo mais aberto. Entendeu? Porque o que nós interpretamos foi isso que eu te falei. Nós acabamos interpretando o seu jeito de falar, uma forma muito assim, ríspida de falar com a gente. Então, isso retraiu os alunos.
Mas se em algum momento, eu peço desculpa para todos, mais uma vez, se em algum momento eu suei, não, em nenhum momento. É só que a gente que tem sangue quente, já viu como que é, né? Daiane, o Ramon tinha levantado a mão. Tá, ok. Vou tentar falar, senão eu vou ficar aqui a noite toda falando. Quem mais que está levantando? O Ramon. Deixa eu achar aqui. Ramon. Pode falar, Ramon. Ramon? Ramon? Uai, cadê ele? Saiu? Ramon? Ele está com o microfone desligado. Deve estar tentando ligar. Ramon, tô aqui, tá todos ouvindo contigo. Consegue me ouvir? Consigo? Você está conseguindo me ouvir com nitidez? Tô sim. Boa noite a todos aí, tá? Então, Dani, partindo do ponto da premissa que você vai reavaliar as atividades, eu gostaria de melhores feedbacks nas perdas dos pontos. Por exemplo, sabe o que eu peço a você, seu Ramon? Se vocês puderem, porque eu trabalho no PDF, realmente é mais difícil. Mandem para mim o trabalho de vocês no modo doc pelo WhatsApp, que eu vou pontuar aonde vocês podem estar melhorando. Vocês mexem lá, pode ser? É uma boa porque manda o trabalho para mim, doc, pelo WhatsApp lá. Aí eu pontuo aonde você pode melhorar. E aí você vai fazer o ajuste que for necessário. E depois que você ajustar, aí você manda para mim de novo, eu dou uma olhada. Aí se eu falo, Ramon, pode postar. Aí você posta lá. Alguns dos seus colegas fizeram isso. Então, até então eu não tinha noção que poderia fazer isso com você. Claro que pode, pelo menos, inclusive o seminário de vocês é para entregar quanto? Porque eu estava olhando lá na AVA, eu não vi data. Então, acredito que seja até uns dias antes que o André falou, um dia antes da apresentação, alguns dias antes, entendeu? Ele sugeriu que a gente fizesse isso, para vocês poderem analisar melhor, né? Na hora de avaliar lá, a par. Ele pede para a gente... Entendeu? Manda para mim. Se eu não consigo... Quem for apresentar na quinta-feira, eles têm que postar até quarta. Quem for apresentar no sábado, postar até na sexta-feira para você estar dando uma olhada antes. Isso, justamente. Sim, então, no caso, é bom saber que a gente pode enviar para você um pouco antes, para a gente ter noção do que pode melhorar, porque... Claro, quando a gente... meu e-mail aqui. Quando o nosso... pelo Zap mesmo. Eu quero citar a questão da primeira atividade. A Daiane tinha me dito mais ou menos o que você cobrou dela, né? Aí eu me orientei pelo que ela falou e tentei fazer o melhor texto. E da minha parte, né? O meu melhor texto. Só que ainda mas manda para mim. Sim, eu vou fazer isso. Manda para mim que eu vou pontuar tudo. Aonde vocês podem estar melhorando. Manda para mim em Word. Que aí eu vou pontuar exatamente onde você pode melhorar, como melhorar e todas as respostas, todos os trabalhos, pelo menos até terminar o curso que vocês tiverem que mandar, mandem para mim antes. Que aí, eu sei que para quem é da área de exatas, para quem é da área de humanas, realmente é mais difícil. Então, manda para mim. Inclusive, teve uns aí que tiraram tudo nota boa, foi por isso. Teve uns aí que a questão... E não está errado. Pode fazer. Eu estou aqui para isso. Enfim, então, para finalizar, você vai reavaliar as atividades, então. Isso mesmo? Manda para mim. Manda para mim no Word, que eu vou estar pontuando uma por uma para a gente estar reavaliando, para vocês melhorarem essa situação aí. Sim, e aí você vai... O que eu queria falar em relação às atividades? Você não descreveu, não pontuou as perdas dos pontos, e isso, de certo modo, para mim foi um pouco frustrante, né?
por não saber exatamente onde foi que eu errei no caso, exatamente, especificamente por ter pedido pontos. Aí você me manda no Word que eu vou colocar tudinho lá. Aonde pode melhorar, o que melhorar. Mas aí você então está dizendo então que vai reavaliar as atividades, isso mesmo? Vou, porque já que houve esse problema aí, alguns alunos, eu estranhei muito que teve outros que me procuraram, porque eu coloquei no grupo que podia me procurar no privado e mandar para mim. Eu até estranhei, quando eu peguei lá as atividades, entenderam? E eu fui no grupo lá procurando o WhatsApp lá, mas só que é difícil porque quando você não tem todos na sua agenda telefônica, você não consegue identificar um por um, ainda mais quando você não conhece o aluno pessoalmente. Você entendeu? Ok, então, Daiane. Essa era a minha questão. Melhores feedbacks detalhando a perda dos pontos. No meu Aí caso, vocês me mandam. eu perdi 6 pontos na primeira atividade e E me estava mandam para mim. oficial lá, entende? Mas, enfim, é isso. E um dos problemas maiores que vocês tiveram, não você, Ramon, mas estou falando de forma geral, é porque teve alunos que não comentaram nas tarefas dos colegas, aí perdeu nota aí, você entendeu? Porque tem que ser, no fórum, tem que ser uma atividade, uma postagem do seu texto e 2 comentários na atividade do colega. No meu caso, eu fiz tudo isso. Realmente eu fiz a postagem, Entendeu? foi em atraso, fiz a postagem, foi em atraso, mas fiz a postagem e 2 comentários do colega. Mas... Na questão do atraso, pesou muito, mas eu vou estar mexendo com isso, porque realmente não é fácil, vou estar melhorando isso aí, porque eu falo sempre que eu não tenho interesse nenhum em prejudicar aluno. Com os meus alunos presenciais, tanto que o índice de reprovação na minha disciplina é muito baixo, porque eu sempre trabalho com essa questão, assim, eu sou de estar próximo do aluno, de dar oportunidade para ele melhorar a nota. Eu trabalho dessa forma. Tanto que o índice de reprovação, em 20 anos de exercício da profissão de língua portuguesa, se eu tenho 10 reprovação no meu currículo, é muito. Eu acho que eu não tenho nem isso. Porque eu sempre dou oportunidade. Aí tem professor que reta no conselho, mas como você é professor de português e não tem nota vermelha na sua disciplina? Eu falo, só porque eu sou professor de português, sou obrigada a dar nota vermelha para todo mundo? Então, se em algum momento vocês entenderam, eu sou dessa forma. E a gente vai estar melhorando. E eu não quero que ninguém fique com nota baixa. Nunca tive essa intenção. Então, Daiane, quando eu tenho que dar 10, eu dou. Eu não sou econômica, não. Eu dou 10 e ponto. A minha questão foi exatamente a primeira atividade e a última atividade, no caso que E quanto à última, vocês me mandam o arquivo em Word, que eu vou estar pontuando aqui, aonde que vocês podem estar melhorando. Eu vou deixar em vermelho, vou sinalizar bonitinho, que aí você vai mexer para ficar certo, redondinho, tá bom? Ok, obrigado então, Daiane, até mais. Alguém mais? Algum? Boa noite. Então, a minha questão é a mesma que a de Ramon. Eu, na atividade 1, eu tive minha nota foi bem, foi boa, eu tirei 3. Aí eu achei assim, qual foi? Porque eu fiz tudo, participei do fórum, igual compartilhei, fiz o comentário em 2, mas como você disse que vai estar revendo, aí considero, eu vou rever, porque eu não tenho interesse nenhum que meus alunos, assim como eu sou com os meus alunos presenciais, que eu sou muito arbitrária, procuro dar o máximo de oportunidade para eles. E eu vou ser com vocês também, que são meus alunos do mesmo jeito. A diferença é que a questão que a gente a gente gosta mais do contato, é mais complicado na questão da distância. Mas eu vou estar melhorando, a gente vai estar se esforçando para estar ajudando nisso aí com vocês, tá certo? E não deixe de mandar para mim o seminário para eu estar olhando antes e pontuando onde vocês podem melhorar, certo?
Certo, no caso, então, eu posso estar... Como é que eu... Fazer igual o Ramon, a mesma orientação que você deu para o Ramon, para o colega aí, eu posso estar fazendo também. Refazendo. Manda para o meu zap o trabalho lá, eu vou estar olhando e pontuando onde pode melhorar. Tá, joia. Tá certo? Tá certo. Alguém mais? Alguém mais? Gente, nenhuma dúvida? Estou aqui à disposição de vocês. Nenhuma dúvida? Hein, ô Solivan? E agora? Solivan? Algum ponto, alguma coisa a ser abordada que vocês querem mais abordar? Gente, alguma pergunta? Nenhuma? Ah, o Solivan está digitando aqui, vou guardar ele. Tá certo, a gente vai estar encerrando então, gente. A gente vai estar encerrando, já que está sem, não tem mais perguntas. Estamos bem? Estamos entendidos, meus caros?